Bom dia, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a cada um de nós nesta manhã. Quero dizer da alegria de estar aqui e agradecer o carinho dos irmãos em nos receber, a mim, a minha esposa Simone, que está aqui, a nossa filhinha caçula, a Samara, e fomos tão bem recebidos e acolhidos pelos irmãos desde ontem à noite. Deveria ter sido na sexta noite, mas por um atraso na saída do voo no Rio de Janeiro, perdemos a conexão em Brasília e não havia outra disponibilidade, então tivemos que permanecer em Brasília no dia de ontem e só seguimos para cá ontem à noite. E fomos tão bem acolhidos e recebidos pelos irmãos, e esse amor nos constrange. Quero trazer aos irmãos o abraço de nossa igreja, nossa amável Igreja Batista no Barreto, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. E queria também que os irmãos transmitissem ao pastor Norton, no retorno de sua viagem, o nosso abraço, o nosso carinho e a gratidão por ele permitir pregar no seu púlpito a sua igreja. Eu mandei uma mensagem para ele agradecendo por isso, mas queria que os irmãos também transmitissem essa gratidão a ele. Estou feliz de ver aqui o meu pai, pastor Valdir. Deixa eu explicar. O papai faleceu em 2017, meu pai biológico. E um dia estava na junta e tive uma crise de cálculo renal. Não recomendo ninguém que tenha isso. E o pastor Valdir estava lá e falou assim: Valdizão, me leva para o hospital. E eu gritava de dor. E o pastor Valdir me levou no hospital e foi lá dentro comigo, e o enfermeiro disse assim: o senhor é pai dele? E o pastor Valdir, sem nenhuma hesitação, disse: sou. E a partir daquele momento ele se tornou meu pai também, e fico feliz, pastor Valdir, de ver o senhor aqui nesta manhã, de modo que o desejo dos nossos corações ao cultuarmos e celebrarmos ao Senhor nesta manhã especial é ouvirmos a voz de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus para a sua igreja. E eu quero então convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E eu quero ler com os irmãos do verso 30 até o verso 44, mas quero ir lendo devagar, e peço que os irmãos abram a sua Bíblia e mantenham-na aberta enquanto lemos e meditamos nesse texto conhecido da palavra do Senhor, texto muito conhecido nosso, texto muito especial para todos nós. Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, nos diz assim a boa palavra do Senhor: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Só para a gente começar a se situar aqui nesse texto, quando o texto diz voltaram à presença de Jesus, faz uma referência, se você voltar aí um pouquinho, ainda no capítulo 6, quando dos versos 6 até o verso 12, o Senhor Jesus dá instruções aos discípulos para irem, para pregarem, para expulsar demônios, para curar os enfermos, ungindo-os com óleo. E eles foram. E aí depois há uma digressão no texto, falando sobre a morte de João Batista, do verso 14 até o 29, e no verso 30 retoma a história dos discípulos, que haviam saído em missão, que haviam saído em obediência à ordem de Jesus, e agora eles voltam à presença de Jesus e relatam. E quando relatam, eles relatam entusiasmados, com alegria, tudo o que tinham feito e ensinado.
Eu fico imaginando o coração daqueles discípulos, contentes que estavam por ver os espíritos sendo obedientes à sua ordem, os enfermos sendo curados, vidas sendo ali transformadas, e eles ficaram muito empolgados. E então voltaram, e diz o verso 30, que eles relataram essas coisas a Jesus. E quando voltaram e relataram tudo isso a Jesus, o verso 31 diz que Jesus lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Quando o ministério daqueles discípulos começa a prosperar, na obediência à ordem de Jesus, eles começam a ser muito requisitados, e as pessoas vinham até eles, pedindo, clamando, e o texto diz que eles não tinham tempo nem para comer. A correria do dia a dia, a correria deles, a correria nossa, de cada um de nós. E Jesus diz: vamos à parte, vamos repousar um pouco no lugar deserto. Verso 32, então foram de barco para um lugar deserto à parte. Interessante que eles estavam assim entusiasmados, empolgados com a dinâmica da vida. Eles estavam atarefados, eles estavam com a sua agenda cheia, eles estavam sendo muito requisitados, eles viam que o seu trabalho estava florescendo e frutificando, e as pessoas os procuravam, e eles então relatam essas coisas para Jesus, e Jesus diz: venham aqui, venham um pouco à parte, porque apesar de toda essa atividade que vocês estão desenvolvendo, apesar de toda essa agenda tão cheia, apesar de todo esse evento de trabalho, de curas, de libertação que vocês estão realizando, eu preciso ajustar um pouco a agenda de vocês. Eles não tinham tempo nem para comer. Nós hoje também temos pouco tempo, mas tempo para comer a gente sempre arruma, né, irmãos? Fala a verdade. Mas a nossa agenda também é corrida. Eu não sei como é aqui em Manaus, mas lá no Rio de Janeiro, em Niterói, região metropolitana, é uma correria doida. A gente acorda cedo e chega tarde, pega ônibus lotado, trânsito, escola, trabalho, faculdade. E quando você está no ensino médio, alguém já está perguntando: e aí, o que você vai fazer? Aí você começa a faculdade e alguém já pergunta: e o mestrado? E aí, quando você está no mestrado, e o doutorado? E quando você finalmente termina o doutorado, chega e diz: olha, tem um pós-doutorado. E aí você começa a trabalhar e consegue um bom emprego, e daqui a pouco tem uma promoção, e você começa a se envolver em outras atividades, e então a nossa agenda começa a ficar cada dia mais intensa, e a gente precisa dar conta de um monte de coisas. Você fala inglês? Você precisa falar inglês. Mas agora temos culto em espanhol às quintas-feiras, então trate de estudar espanhol. E hoje lá no hotel havia um grupo enorme de chineses, e entraram 2 chinesas no elevador com a gente, e eu tentando falar alguma coisa com elas, e não deu muito certo não. Então estude chinês, estude japonês, alemão, e faça academia, e você precisa caminhar, e você precisa estudar, e você precisa ter tempo de ler a Bíblia, e você tem que vir aos cultos da igreja, e você precisa cuidar do seu casamento, e você precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo, e às vezes a nossa agenda vira uma loucura. Ou será que eu estou falando alguma bobagem, irmãos?
A nossa vida, às vezes, se torna uma roda viva de atividades e atividades e agendas em cima de agendas, e a gente se empolga com isso, a gente acha que a gente é importante e que a gente está fazendo muitas coisas, e a gente volta para Jesus e começa a relatar a Ele tudo que a gente está fazendo, empolgado. Olha, Jesus, quanta coisa eu tenho feito. E aí Jesus chama os discípulos assim: venham aqui um pouquinho, venham aqui porque eu quero ajustar um pouquinho a agenda de vocês. Eu quero ajustar um pouquinho as prioridades de vocês, porque o verso 32 nos diz que eles foram de barco para um lugar deserto à parte, mas muitos os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. As pessoas estavam sedentas e famintas de ouvir a palavra de Deus. Os discípulos vão de barco, eles vão a pé. Os discípulos atravessam o lago, eles dão a volta, eles rodeiam a pé. Quem deveria chegar primeiro? Os discípulos. Mas o que é que o texto diz? Que as pessoas estavam tão desejosas que elas foram a pé e chegaram antes deles, porque as pessoas estavam famintas e sedentas de ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que as pessoas hoje não querem mais ouvir a palavra de Deus. Ah não, pastor, estamos vivendo em um mundo pós-cristão, pós-moderno. As pessoas não têm mais interesse em ouvir sobre Deus, sobre fé. E embora isso possa parecer até bastante intelectual e acadêmico, o fato não é este. O fato é que as pessoas ainda hoje estão necessitadas, sedentas e famintas de ouvir a palavra de Deus, no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, no seu quartel, no seu escritório, na sua fábrica, onde você está, as pessoas ao seu redor estão sedentas, famintas, desejosas de ouvir a palavra do Senhor. Mas, às vezes, nós estamos tão ocupados, não é verdade? Estamos tão ocupados com tantas coisas que não temos tempo para aquilo que é o mais importante. E era isso que o Senhor Jesus queria tratar com eles, porque apesar de todo o ministério frutífero, importante, extraordinário de curas e libertações, eles perderam o foco naquilo que era o mais importante: vidas. Vidas. Quando o irmão vem orar, vem ao microfone orar e embarga a sua voz, porque uma irmãzinha adolescente deseja ser batizada. É isso que importa. A gente está aqui para alcançar vidas. A nossa agenda cheia de tantas tarefas, compromissos, atividades, não pode se tornar um ativismo maluco, em que a gente corre, e ao final morreu e acabou. Mas e que fruto deixaremos? Que legado deixaremos neste mundo? O que será que é prioridade para nós? Paredes, tijolos, ferro, metal, conta no banco, diplomas na parede? Ou será que o que importa realmente são vidas?
apesar de toda aquela correria deles, a visão deles estava errada, e é isso que o Senhor Jesus deseja ajustar. O verso 34 nos fala da visão de Jesus. E eu queria que você prestasse atenção comigo ao verso 34 sobre a visão de Jesus, e a partir do verso 35, a visão dos discípulos, e a maneira como o Senhor Jesus vai ajustando a visão deles, a prioridade deles, a agenda deles. E a partir dessa reflexão sobre a agenda deles, eu quero tratar sobre a nossa agenda, a minha e a sua, individualmente falando, como discípulos de Jesus, mas também como igreja, como corpo de Cristo, a nossa agenda de prioridades enquanto igreja. O Senhor Jesus, ao desembarcar, diz o verso 34, confere aí, viu uma grande multidão. Percebam que Jesus não olha para os terrenos à beira-mar, o Senhor Jesus não se importa ou não se encanta com um possível empreendimento imobiliário que traria grandes lucros, o Senhor Jesus não olha para a natureza daquela água, do peixe, da vegetação ou qualquer outra coisa que interessasse a alguns naquele momento, mas quando Jesus desce do barco, o que é que Jesus vê? Ele vê gente. Sublinha na sua Bíblia, se você gosta de sublinhar. Ele viu uma multidão. E quando Jesus olha para a multidão, ele não dá aquela olhada assim por cima, como fazem alguns políticos hoje em dia, para dizer assim, olha, 5.000 pessoas. Não imagino Jesus olhando a multidão por cima, para fazer uma contagem, simplesmente estatística. Mas Jesus olha para aquela multidão, olhando olho no olho de cada uma daquelas pessoas que estava ali. E Jesus enxerga muito além do que os seus olhos físicos podiam ver, porque como Deus encarnado, onisciente, ele enxergava o coração, a alma, a necessidade, o desejo, a fome, a sede espiritual daquelas pessoas. Gente que estava ali não por causa de pão e peixe, embora a continuidade do texto vai falar sobre isso, mas eles estavam ali para se alimentar da palavra. E Jesus olha para pessoas, ele enxerga uma multidão. Quando descia ontem no avião, estava na cadeira do corredor e não podia olhar muito pela janela, mas mesmo do corredor, eu olhava pela janela e via a bela cidade de Manaus. E à medida que o avião ia descendo, a gente vai vendo as lâmpadas das ruas, os prédios, as casas, os telhados, as janelas. Eu não sei o que é que você vê, o que é que a gente consegue ver, mas às vezes a gente só enxerga telhado, janela e pensa assim, olha que prédio bonito, olha que arquitetura moderna, ou antiga, ou bonita, ou feia. Mas quando eu descia naquele avião ontem, eu fiquei olhando e pensando, cada janelinha dessa tem uma família. Cada telhadinho desse, de cada casa ali, tem ali uma família. Talvez um pai, uma mãe, os filhos. Gente, pessoas, necessidade. Gente que tem fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E que a igreja de Jesus aqui precisa enxergar esta multidão, a necessidade de cada uma delas, com o olhar de Jesus. E o texto continua dizendo, confere por gentileza,
ele diz, ao desembarcar, Jesus viu grande multidão e compadeceu-se dela. O coração do Senhor Jesus se moveu de íntima e profunda compaixão por aquelas pessoas. Por isso que eu disse, ele não olhou por cima, com o nariz empinado, ele conseguiu olhar nos olhos de cada uma daquelas pessoas e enxergar e entender e se identificar, se simpatizar, se empatizar com a dor, com o sofrimento, com a necessidade, com o anseio da alma de cada uma daquelas pessoas. E o íntimo do seu ser se moveu de compaixão por aquelas vidas. São vidas que precisam de Jesus. E o Senhor olha para a multidão e se compadece delas. É essa visão compassiva de Jesus que eu e você, enquanto discípulos de Jesus neste tempo, precisamos ter. Olhar para pessoas não como números, não como estatísticas, não como objetos, mas como uma vida a quem Jesus ama e por quem Jesus morreu. E amar essas pessoas. O nosso coração se compadecer daqueles que estão sem Cristo e sem salvação. Lendo um pouquinho da história dessa igreja, um pouquinho da história de Eurico Nelson, por quem tenho grande admiração. E eu vinha ontem no avião lendo o livro do irmão Vanias, e ele falando Eurico Nelson, falando da necessidade que havia em Manaus, uma grande cidade de 50 mil habitantes, isso no ano de 1897. E o coração de Eurico Nelson não olhava simplesmente para as belezas do Rio Negro, das praias, da borracha, àquela altura tão preciosa e economicamente viável, mas o olhar de Eurico Nelson estava numa multidão que precisava de Jesus. E com grande esforço e grande fé, ele vem para cá e planta esta igreja, sendo acolhido pelo Coronel Araújo. E ontem, quando eu cheguei no aeroporto, eu perguntei assim: eu vou ficar na casa do Coronel Araújo? A cidade de Manaus cresceu um pouco, de 1897 para cá, passou um pouco dos 50 mil habitantes. E as multidões continuam necessitadas e carentes de ouvir de Jesus. E as populações ribeirinhas, e aí existem diversas estimativas, uma delas diz 10 mil comunidades, outras dizem 30 mil comunidades, e a gente nunca sabe ao certo a quantidade delas. Comunidades ribeirinhas da Amazônia, muitas delas sem nenhum contato com o Evangelho. Populações indígenas, pastor Valdir Soares, que não tem uma linha das Escrituras traduzida para a sua língua, que nunca ouviram a mensagem de salvação. E nós, como igreja, estamos ocupados demais para falar de Jesus a essa gente. O meu mestrado, o meu doutorado, o meu apartamento novo, o meu carro novo. E eu não sou contra nada dessas coisas, meus irmãos. Não sou contra nada disso. Aliás, ao contrário, incentivo, porque são coisas boas. Mas isso não pode ser a prioridade das nossas vidas. Nós estamos aqui para olhar
as multidões com o olhar de Jesus, enxergando a sua necessidade e o desafio que temos diante de nós de alcançá-las. Com coração compassivo. A ideia na língua original é que o intestino de Jesus, as suas entranhas se moveram. É essa a ideia. Sabe quando eu sou assim, você recebe uma notícia avassaladora, eu preciso ir no banheiro, porque me dá dor de barriga. Eu não sei se mais alguém é assim. Este é o sentido da frase. As entranhas, o íntimo se moveu de compaixão por aquelas vidas. E o Senhor Jesus observa ainda no verso 34, olha comigo, que elas eram como o quê? Ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. As multidões. Essas ovelhas aqui, pastor Rodrigo, tem pastor. Pastor Rodrigo, pastor Norton. Mas e tantas que estão por aí? Ovelhas sem pastor. Como é ovelha sem pastor, irmãos? Como é? Me ajudem aí. Perdida, frágil, desgarrada, sem direção. O que mais? Fala mais alto para eu ouvir. Desprotegida, na boca do lobo. O que mais? Sem rumo. O que mais? Frágil. Faminta. Até que enfim alguém lembrou da comida. Faminta. Com fome, com sede, não tem quem as alimenta, as conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Como estão as pessoas à nossa volta? Como estão as pessoas lá no seu quartel, lá na sua fábrica, lá no seu escritório, lá no banco onde você trabalha, lá na escola onde você estuda ou trabalha, lá na universidade, lá no seu bairro, lá no seu condomínio, lá na sua rua, lá nas comunidades ribeirinhas, lá nas aldeias indígenas? Como estão as pessoas do estado do Amazonas? Ovelhas que não têm pastor. Esta mesma expressão o Senhor Jesus usa também em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, quando ele diz também que ele olhou as multidões e viu que estavam como ovelhas que não têm pastor. Só que lá em Mateus é um outro texto, é um outro contexto, mas a expressão é a mesma. E ele diz, abatidas e errantes. Outras traduções dizem, desgarradas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Vejam o olhar de Jesus para as multidões. Ele vê, ele enxerga, ele se compadece, porque ele faz a leitura correta. Ele não vê assim, esse é rico, esse é pobre. Para Jesus não faz a menor diferença se você é rico ou se você é pobre, faz. Ele não vê assim, esse é índio, esse é negro, esse é branco, europeu, esse aqui é misturado dos três. Para Jesus isso não faz diferença nenhuma. Esse é careca, esse é cabeludo. Esse é doutor, esse é analfabeto. Irmãos, quando Jesus olha para a multidão, a única classificação que ele faz é: esses são minhas ovelhas, e essas são ovelhas que não têm pastor. E o coração de Jesus se compadece
pelas ovelhas que não têm pastor. Preste atenção nisso, porque a agenda dos discípulos estava voltada para dentro, e por isso eles não tinham tempo para nada. Consegue entender? Mas Jesus ajusta a visão, dizendo: olhem para fora, ovelhas que não têm pastor. Quando alguém me pergunta assim: pastor Samuel, quantas ovelhas você tem lá em Niterói? Eu digo aproximadamente 1,5 milhão. Porque Niterói tem 500 mil habitantes. São Gonçalo, que é o município vizinho, tem 1 milhão de habitantes. 1,5 milhão de ovelhas. Tudo na sua igreja? Assim, claro que não. Na igreja hoje tem 250 ovelhas. Mas eu olho para fora e vejo ovelhas que não têm pastor, e elas estão como alvo do meu pastorado. Mas eu não estou falando eu enquanto pastor apenas, e nem que eu quero ser o pastorzão de Niterói, não é isso não. Eu estou dizendo a nossa visão, alinhada à visão de Jesus, para alcançarmos os perdidos para fora. A igreja olhando para fora. Sim ou não? E como é que termina o verso 34? Como é que termina o verso 34? Jesus desembarca, vê as multidões, ele não vê nada além de gente, porque o que importa para Jesus é gente. Ele se compadece dessa gente perdida que estava como ovelha sem pastor, e ele faz o quê? Ele passa a ser pastor delas. Sim ou não, gente? Estavam sem pastor, e aí ele diz assim: pois eu estou aqui, eu vou pastorear vocês, eu sou o bom pastor. E ele passa a ensinar-lhes muitas coisas. Não é isso que está aí no verso 34? No finalzinho: e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus vê a multidão, Jesus se compadece da multidão, Jesus identifica a necessidade da multidão, e Jesus se ocupa com a multidão, servindo, evangelizando, pastoreando, impactando, transformando a vida daquelas pessoas. Essa deve ser a visão minha e sua, individualmente falando, e coletivamente falando também, como igreja de Jesus, a visão de Jesus acerca das ovelhas que não têm pastor, e o desejo de alcançá-las, de servir a elas, de pastoreá-las. Aí vem o verso 35. Irmãos, no verso 35 a gente fica meio desanimado com os discípulos. E esse verso 35 é um retrato, sabe de quem? Adivinha? Da gente. Como já era bastante tarde, talvez já tenha gente olhando aí no relógio. Pastor Samuel. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Jesus, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Manda essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Vocês conseguem imaginar essa cena? A multidão estava lá,
E Jesus animado, e ensina para um aqui muitas coisas, verso 34 fala muitas coisas, e ensina outra coisa ali, e cura alguém aqui, e aconselha um casal aqui, e pega uma criança no colo ali, e ensina, e responde uma dúvida, e o outro que está com a fé tão frágil, e Jesus ali trabalhando, envolvendo, pastoreando a multidão, e aí chegam os discípulos atrás, puxa o paletó dele, Jesus, calma aí que eu estou ocupado aqui com a multidão. Jesus, vem cá, Jesus, só um pouquinho. Aí Jesus, espera só um pouquinho aí, pessoal, só um pouquinho. Pode falar. Jesus, olha a hora. Já está tarde, Jesus. Manda essa turma embora. Que balde de água fria, não é? Fala a verdade. Jesus ali empolgado, ensinando a multidão. E eles chegam e dizem assim, Jesus, essa multidão aí não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente, Jesus. Manda essa turma embora. Vejam, que no início do trecho, lá do verso 30 em diante, eles estavam muito ocupados e não tinham tempo nem para comer, mas a visão deles estava equivocada. Estava ou não estava? Eles estavam muito atarefados e fazendo muitas coisas, mas não faziam o que era mais importante. Jesus manda esse pessoal embora. Nós não temos nada com isso não. Eles não são membros da nossa igreja. Manda embora. A visão deles era tão pessimista, meu irmão, que eles diziam assim, Jesus, o lugar é deserto. O lugar é deserto. Já é bastante tarde. Mandem que eles comprem pão para si. Eles vão pelos campos ao redor e pelas aldeias. Em outras palavras, me permitam a gíria. Eles que se virem. Não é assim? Se fosse fazer aqui uma nova versão dos adolescentes, eles que se virem. Eles que dão um jeito deles. Nós não temos nada a ver com isso. Mas Jesus queria ajustar a visão daqueles discípulos. E no verso 36, então, o Senhor Jesus, aliás, verso 37, Jesus começa a orientá-los. Jesus começa a mostrar para eles o que fazer, como fazer. E há uma lição importante que Jesus deixa já como aplicação para nós. Nós podemos fazer mais. Você pode repetir comigo? Nós podemos fazer mais. Ficou muito fraco, irmãos. Vamos de novo? Nós podemos fazer mais. Manda eles embora, Jesus, eles que se virem. Eles vão pelos campos, eles vão pelas vilas, eles dão um jeito deles. Mas Jesus disse, dá-lhes vós de comer, deem vocês mesmos de comer a eles. Façam alguma coisa pela multidão, nós podemos fazer mais. Mas Jesus, nós já estamos com a nossa agenda tão cheia, eu estou estudando inglês, espanhol, alemão, chinês, estou na academia, estou fazendo tanta coisa. Pois é, mas às vezes você está negligenciando aquilo que é mais importante. Nós podemos fazer mais. O que Jesus diz é, o quê? Mandar embora a multidão? Jamais! Dá-lhes vós de comer, a tarefa é de vocês, discípulos. Dá-lhes vós de comer. Mas a visão deles estava tão equivocada, que eles respondem assim,
Iremos comprar 200 denários de pão para comer? Um denário era o dia de um trabalhador braçal. Para facilitar a nossa conta, vamos imaginar R$100. 200 denários, R$20.000. E eles começam a dizer aquilo que eles não tinham. Veja que a visão equivocada dos discípulos, às vezes é a nossa visão. Quando a gente começa a apresentar desculpas, quando a gente começa a apresentar justificativas para não fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque não fazer é mais fácil do que fazer. Fazer dá trabalho. Mas não fazer é só não fazer. E eles começaram a apresentar as suas justificativas. Senhor, não tem pão. Segundo, não tem padaria. Não tem onde comprar pão aqui. Terceiro, mesmo que tivesse padaria, não tem dinheiro para comprar pão, é muita gente. R$20.000. Percebam que a visão deles estava naquilo que nós não temos. Nós não temos pão, nós não temos dinheiro, nós não temos onde comprar pão. Então é melhor não fazer, manda embora. Mas a visão de Jesus, querendo trabalhar com eles e tratar com eles, é a seguinte: a pergunta que Jesus faz no verso 38, qual é? O que vocês têm? Porque vocês só estão me falando o que vocês não têm. Não tem pão, não tem padaria, não tem dinheiro para comprar pão. Tá, mas o que é que vocês têm? Jesus não está nem um pouquinho interessado naquilo que nós não temos. Ele já sabe. Ele nunca vai querer usar você com aquilo que você não tem. Ele quer saber o que você tem. Porque aquilo que nós temos é que devemos colocar à disposição do serviço do Mestre. Quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Tá bom, já sei que não tem pão, já sei que não tem padaria, R$20.000, o tesoureiro já disse que não tem também. Tá certo, já entendi essa parte. Eu quero saber o que tendes. Lembra de Moisés? Quando Deus o manda falar com o faraó, e Moisés, a mesma coisa, querendo apresentar justificativas e querendo mostrar: Jesus, eu sou pesado de língua. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu fugi do Egito. Senhor, eu não poderei ir, etc. Qual a pergunta que Deus faz para ele? Quem lembra? Quem lembrar ganha um ponto na prova. Quem lembra? O que você tem na sua mão? Não foi essa a pergunta? O que tens em tuas mãos, Moisés? Moisés falando que era pesado de língua, que não sei o quê, que papapá. E Deus pergunta: o que é isso na sua mão aí? Uma vara de pastor de ovelhas? Pois eu vou usar isso aí. Deus nunca vai usar alguma coisa que você não tem, irmão. Deus quer usar aquilo que nós temos. Então para de olhar para as dificuldades, para aquilo que nós não temos. Se Eurico Nelson olhasse para as dificuldades, nós não estaríamos aqui hoje. O livro do irmão Vanias conta que ele veio
com o dinheiro da passagem da vinda, tão somente. E quando chegou, não havia porto ainda, e tinha que descer na canoazinha, como é que chama? Na catraia. Mas ele não tinha dinheiro, porque o dinheiro era exato da passagem de vinda. E aí alguém pagou para ele descer. Às vezes não, só vou se eu tiver a passagem de ida, de volta, hospedagem, e um troco, e um monte de dinheiro para emergência, uma reserva. Eu não estou falando que você deva fazer como o Eurico Nelson fez. Mas às vezes a gente fica botando muito empecilho. E a gente precisa aprender a agir por fé. E não sabia onde ia ficar. E aí o coronel Araújo o acolheu, por providência divina. Se ele fala assim, eu só vou se eu tiver uma hospedagem reservada, nós não estaríamos aqui. Imagine as lutas e as dificuldades daquele tempo, pastor Miguel Alvarde. Aquele tempo que o senhor foi para Coari, garotão ainda. Aliás, garoto ainda é, né? E se a gente for colocar dificuldades, não fazer é mais fácil do que fazer. Fazer dá trabalho. Não fazer, basta não fazer. Mas Jesus diz, vocês devem fazer. Nós podemos fazer mais. Para de olhar para o que não tem. Moisés com aquela vara na mão, disse, eu vou fazer o que com essa vara? Vou bater com a vara na cabeça do faraó? Não, vai lá, eu vou te orientar. E como aquela vara foi útil para Moisés nas 10 pragas, na abertura do Mar Vermelho, bota a vara no mar, e quando ele coloca a vara no mar, o mar se abre. Era o que ele tinha. Era o que ele tinha. O que você tem em suas mãos? Pare de olhar para o que você não tem e dê o que você tem. E aí a segunda lição, a primeira é, nós podemos fazer mais. A segunda é, nós podemos dar mais. Você pode repetir a segunda comigo? Nós podemos dar mais. Quantos pães tendes? Eles foram se informar e responderam. Finalzinho do verso 38, olha aí. 5 pães e 2 peixes. O Evangelho de Marcos aqui, ele é bem sucinto em relação a esse episódio, neste aspecto, mas o Evangelho de João nos dá mais detalhes. João no capítulo 6 nos fala que André, irmão de Pedro, começou a procurar entre a multidão e encontrou um menino. E aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. E André traz o menino a Jesus e apresenta a oferta do menino, até com certo desprezo, porque André diz assim para Jesus, lá em João capítulo 6, mas o que é isso para tanta gente? Uma multidão precisava de 20 mil reais só para comprar pão. Esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, isso não é nada. Isso não é nada. Porque aquilo que Eurico Nelson tinha também não era nada. Não era nada. Como aquilo que eu tenho e você tem também não é nada. Diante dos desafios da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo perdido. Mas a questão não é o quanto temos. A questão é o quanto estamos dispostos a dar. Nós podemos dar mais. Eu tenho uma teoria, isso não está na Bíblia. Posso falar? Eu tenho uma teoria que aquele menino era gordinho. E de gordinho eu entendo, causa própria. Porque ninguém levou merenda. Mas ele levou. E ele não levou um pão e um peixinho.
Ele levou logo 5 pães e 2 peixes. E eu fico pensando na mãe daquele menino gordinho. Isso é coisa da minha cabeça, irmãos. A mãe dele dizendo assim: meu filhinho, você vai ficar com fome. Toma aqui, vou botar logo 5 pãezinhos da sua lancheirinha, porque eu te conheço. Toma logo 2 peixes, 2 tambaqui assados. Não era tambaqui assado. E se eu estiver correto na minha teoria, aquele menino poderia ir para de trás de uma árvore e comer o pãozinho dele sossegado. Podia ou não podia? Ele estaria fazendo alguma coisa errada? Ele poderia comer os 5 pães inteiros e os 2 peixes inteiros, e no final lamber os dedos ainda e voltar para o meio da multidão como quem não sabia de nada. Podia ou não podia? O pão era de quem? O peixinho era de quem? Ele tinha obrigação de dar? Não. Ele podia fazer o seguinte: são 2 peixes, eu vou comer um, vou dar um para Jesus. São 5 pães, ou eu como 2 e dou 3, ou eu como 3 e dou 2, não sei. Eu vou repartir. Mas o que é que ele fez? Ele entregou tudo o que tinha. Pouquinho para a multidão, mas era tudo o que ele tinha. 5 pães e 2 peixinhos. Seu André, eu tenho aqui, a mamãe fez a minha lancheira. Aí o olho do gordinho brilha. Aqui, André, 5 pães e 2 peixinhos. Leva para Jesus. Leva para Jesus. Eu quero entregar para Jesus. Para Jesus usar. Eu sei que é pouco. Mas eu quero entregar tudo para Jesus. André recebe aqueles pães e 2 peixinhos e diz: Jesus, está aqui, ó, o menino entregou, mas o que é isso para tanta gente? Nós podemos dar mais. Eurico Nelson deu tudo. Salomão Ginsburg deu tudo. William Bagby deu tudo. Tanta gente deu tudo no passado. Gigantes. Como o pastor Miguel, que está aqui ainda, vivo, forte, bonito, engravatado, deu tudo. Me fugiu o nome do pastor Darciso Medeiros. Lembrei. Deu tudo. E eu e você? Vamos só desfrutar do que eles deram? Vamos só viver, nos beneficiar do que eles deram? Enquanto as multidões permanecem famintas e sedentas. Quando Ananias e Safira entregam fraudulosamente a oferta, Pedro diz: por que mentistes, ficando para ti não era tua? Você não tinha obrigação de entregar, entregou porque quis. O menino não tinha obrigação de entregar, mas ele tinha um coração de Jesus, e não o coração dos discípulos. Os discípulos diziam: manda embora. Jesus dizia: não mando,
não ando, dá-lhes voz de comer. Aí o menino diz: Jesus, eu tenho aqui, é pouquinho, mas eu tenho, usa Jesus, o que eu tenho é pouco, mas eu tenho, eu quero te dar, usa a minha vida. Nós podemos dar mais. Terceiro e último ponto aqui, nós podemos ir mais longe, porque Jesus manda que eles fossem procurar, e eles vão, e ao procurar eles encontram as necessidades, mas eles encontram também os recursos. Quando Nelson vem para a Amazônia, ele encontra as necessidades, mas ele encontra também os recursos. Então vão mais longe. Pare de olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Olha para fora, olha para as necessidades. Nós podemos fazer mais. Nós podemos dar mais. Nós podemos ir mais longe. Nós podemos ir mais longe. E o impacto dessa igreja já alcançou tantos lugares longínquos. E ainda há tantos para ser alcançados por essa geração. Nós podemos ir mais longe. Verso 39, para a gente concluir. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Sabe por quê? Sabe por quê que Jesus manda se assentarem em grupos? E aqui, eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Oswald Smith, no seu livro Paixão pelas Almas, ele diz que a estratégia era para que todos comessem, porque senão distribuía para um, o outro vinha, comia 2 vezes, outro vinha, comia 3 vezes, e quem estava lá no final não comia nada. Quando divide de grupos em grupos, e cada discípulo pega um cesto, e a coisa vai sendo estratégica e organizada, e todo mundo comeu, e o texto vai terminar dizendo que todos comeram. E Oswald Smith, ele diz que algumas vezes uma mesma pessoa é servida 2 vezes, enquanto quem está lá atrás ainda não foi servida. E a pessoa da frente é servida 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. E a pessoa lá de trás continua sem ser servida. E às vezes nós pregamos o evangelho 1000 vezes para a mesma pessoa que teima em recusar. E eu não estou dizendo que devemos parar de pregar para ela, mas não podemos deixar aquele que nunca ouviu falar. E o texto continua dizendo que Jesus, no verso 41, pegando os 5 pães do menino e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, para que os discípulos os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos, e todos comeram. E todos comeram. Não era para mandar embora, porque não tinha lugar, porque não tinha dinheiro, porque não tinha recurso, porque não tinha... E todos comeram, porque um menino se dispôs a entregar. E todos comeram e se fartaram, ficaram satisfeitos. Verso 43, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens, fora a contagem das mulheres e crianças. O que faremos nós? Diante da necessidade do nosso tempo, como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus, precisamos ajustar a nossa visão, não para uma visão ativista, mas para uma visão compassiva de gente, de quem se importa com
pessoas e de quem quer alcançar pessoas. Não temos dinheiro, não temos recurso, não temos liderança, não temos material, não temos barco, não temos avião, não temos carro, não temos isso. Esquece o que nós não temos. Não tenho mais saúde, pastor. Se eu tivesse meus 20 anos. Esquece o que você não tem. O que é que você tem? Coloque isso nas mãos de Jesus. Nós podemos fazer mais. Nós podemos dar mais. E nós podemos ir mais longe. A sua atitude será como a daqueles discípulos que queriam ir embora e despedir a multidão? Ou a nossa atitude será como a daquele menino que entregou, que confiou, que entendeu? Senhor, eis aqui meus 5 pães e 2 peixinhos. Usa para a tua glória. Curve sua cabeça um instante. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. É o que eu tenho, Senhor. O Senhor me conhece. Aquele menino era um menino, mas Moisés já era um idoso de 80 anos. E Jesus chama tanto idosos quanto meninos. Porque para ele não tem classe social, não tem grau de instrução, não tem conta bancária, não tem cor da pele. Ele quer ver um coração desejoso de servir. Então diz: Senhor, eis aqui a minha vida. Às vezes cantamos: se eu tivesse 1000 vozes. Eu não tenho 1000 vozes. Mas eu tenho uma voz. Então use essa que você tem. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Para de olhar para o que não temos. O que é que você tem? Dedique tudo ao Senhor. Peça ao Senhor que use a sua vida. Peça ao Senhor que use a sua igreja para impactar a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, a região norte do Brasil, o Brasil e o mundo, com 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, eis aqui o nosso coração. Eis aqui, Senhor, a nossa vida, limitados, pequenos como somos. Recebemos tanto do Senhor e nós podemos fazer mais, nós queremos fazer mais, nós queremos dar mais, nós queremos ir mais longe, alcançar as multidões, alimentar as multidões, cumprir a Tua palavra, Teus planos, Teus propósitos na nossa vida. Usa, Senhor, a nossa vida. Eis-nos aqui. Usa-nos poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.